Você está prestes a ouvir o primeiro compilado com as histórias mais sombrias do canal. Curta, compartilhe e fique até o fim. Inquilino indesejado. Me chamo Daniel e o que vou contar agora é algo que me aconteceu num momento muito difícil de minha vida. Uma fase em que eu estava tentando recomeçar. Já se passaram alguns anos, mas até hoje, só de lembrar, me arrepio inteiro. Muita gente não acredita nessas coisas e, sinceramente, eu também era assim. Mas depois do que eu vivi naquele apartamento, lá em Belém do Pará, eu nunca mais consegui dormir com a porta entreaberta. Eu tinha me mudado para lá por causa de um emprego novo. Tudo parecia certo. O salário era melhor, oportunidade boa. Ia recomeçar a minha vida. O problema era o custo de vida na cidade, que ainda era muito alto. Eu vinha de uma pequena cidade do interior. Lá os aluguéis eram muito altos e o que eu ganhava mal cobria os meus gastos. Depois de muito procurar, eu acabei achando um apartamento bem localizado, espaçoso. Ele era antigo, claro, mas o preço estava quase bom demais para ser verdade. No início eu achei que tinha dado sorte. O prédio era velho, mas parecia seguro. E eu pensava que com uma ajeitadinha aqui e outra ali ia dar para viver mais tranquilo por ali. Só que não demorou muito para eu descobrir que aquele lugar escondia alguma coisa. Uma coisa que não era desse mundo. Me instalei no apartamento no começo de uma tarde abafada. Era no segundo andar de um prédio bem antigo. Daqueles com um corredor comprido, sem elevador. As janelas daquelas que rangem quando o vento bate. O chão de cimento queimado. Tinha um cheiro úmido de madeira antiga que grudava no nariz. Mas eu confesso que eu até que gostei do lugar. Tinha algo silencioso, uma calma, talvez bem enganosa. Nos primeiros meses, tudo ocorreu bem. Eu achava até que tinha encontrado meu canto no mundo. As noites eram tranquilas, o trabalho estava rendendo bastante, na verdade, e eu dormia feito uma pedra. Mas aí começaram os sinais. Primeiro foram as baratas, mortas, sempre pela manhã, espalhadas pela cozinha e pelo banheiro. Depois apareceu uma lagartixa em cima da pia. Teve um dia que apareceu uma cobra pequena, enrolada, na soleira da porta. Eu achei que era coisa do mato, do calor. Tudo começou a piorar. Depois vieram sons. De madrugada eu ouvia passos, conversas baixas, risos abafados, como se o prédio inteiro estivesse cheio. Mesmo com poucos vizinhos e com eles fora. E quando a energia caía, o que não era raro, as vozes ficavam mais intensas. Ficavam mais próximas. Eu ia até a porta, olhava pelo olho mágico e nada. Sempre vazio. Pensei que era o cansaço, o estresse da alta carga de trabalho ou talvez as saudades de casa, a dificuldade de me adaptar a um novo lugar. Mas aí veio aquela noite, quase dormindo, quando ouvi um clique na porta da frente, um giro lento e cuidadoso, como se alguém tivesse tentando entrar sem fazer barulho, sem fazer ruídos. Eu me levantei em um pulo. Só eu e a minha irmã tinham a cópia daquela chave, e ela mora em Castanhal, uma cidade a mais de 2 horas dali. Eu peguei uma barra de ferro que eu usava como tranca extra e fui devagar, acendendo as luzes do corredor. A sala estava vazia. Eu conferi a porta
estava trancada, sem sinais de arrombamento. Mas a sensação de que alguém tinha estado ali não passou. Tentei ignorar aquilo, tentei voltar a dormir, com muita dificuldade, dormi pouco, dormi mal. Mas na manhã seguinte, eu fui fazer o meu café e eu percebi uma coisa estranha na luminária da sala que eu costumava usar quando eu estudava e lia à noite. Mas há muito tempo eu tinha deixado essa luminária desligada e ela estava acesa, estava piscando. Eu não usava aquilo há semanas. Eu não lembro de ter ligado ela, nem naquela noite, nem nas anteriores. E mesmo que eu tivesse ligado por acidente ou não tivesse me lembrado, não explicaria as luzes dela piscando. Eu tentei ignorar, tirei da tomada, fui trabalhar e deixei isso de lado. Mas no meio do trabalho, na parte da tarde, eu recebi uma ligação. Era o meu vizinho, do andar de baixo. Um senhor chamado Marcos, com um tom de impaciência, me acusou de estar reformando o apartamento, dizendo que barulhos de martelo e arranhões nas paredes não o deixavam dormir. Só que eu não tinha chamado ninguém. Não havia nenhuma obra, nem manutenção. Não tinha nada. Eu saí mais cedo do trabalho, voltei para casa e, como sempre, o apartamento estava vazio. Mas no banheiro havia uma marca no espelho que me fez travar. Parecia tinta ou esmalte, não sei, algo espesso, um risco torto, meio vermelho, escuro. Eu tentei limpar, mas ficou uma sombra por debaixo, como se tivesse sido absorvida pelo vidro. Naquela noite, eu dormi com as luzes acesas. E por volta das 11 da noite eu escutei lamentos. Era uma mulher. Chorava baixo no começo, depois mais alto, como se estivesse do lado de fora do meu quarto. O som parecia vir de dentro das paredes. Eu fiquei paralisado. Não conseguia me levantar. O choro dela durou 1 minuto, talvez, mas parecia uma eternidade para mim. Quando ele cessou, eu tomei coragem e fui até o corredor. Lá estava ela, parada, no escuro, à frente da porta do banheiro, o rosto meio iluminado pela luz fraca da sala, a pele acinzentada, o cabelo desgrenhado, o rosto com uma cicatriz profunda ao lado esquerdo. Os braços pendiam como se não tivessem forças, ombros caídos, postura quebrada. Ela não se mexia. Virou o rosto em minha direção e só me olhava. Eu voltei correndo para a sala, me encolhi no sofá, mas eu senti o som dos passos dela vindo atrás de mim. E parou, de novo. Começou a me encarar. Eu tentei rezar, mas as palavras embaralhavam na minha cabeça, a garganta arranhava, eu não conseguia dizer nada. Fechei os olhos com muita força, senti um frio, como se fossem as mãos dela tocando o meu rosto. Ela se envergou perto de mim, próximo do meu ouvido, e disse: "Deus não vai te ouvir." A voz dela era baixa, quase como um sussurro. Eu não sei dizer se foi pelo medo, o pânico, o estresse, mas naquele momento eu apaguei. Apaguei ali mesmo, encolhido, suado, com as mãos nos ouvidos. Eu acordei com muita dor de cabeça. Dona Nira, uma senhora que tem uma lanchonete, onde às vezes eu tomava um açaí perto do meu prédio, ela tinha notado a minha cara pálida, o meu semblante cansado. Eu me abria com ela de vez em quando
Foi ela quem me contou que esse espírito que andava pelo prédio durante o dia, fazendo barulhos, não era novidade e que não era a primeira vez que inquilinos reclamavam. Na verdade, ela contou que muitos iam embora sem dar explicações. Ela me aconselhou a rezar sempre e nunca deixar a minha porta aberta. Eu, naturalmente, fui falar com a dona do imóvel. Eu não tinha condições de suportar morar naquele lugar. Era uma mulher chamada Dona Laurina. Mas ela se esquivou, não quis conversar muito. Disse que nunca teve reclamações, que era bobagem e que eu tinha assinado um contrato de 1 ano. E se eu realmente quisesse sair de lá, eu teria que pagar o restante. Faltava muito tempo ainda, mas eu não conseguia continuar daquele jeito. Comecei a procurar outros lugares para ficar. Durante aquele último mês, foi infernal. Os sons ficavam mais intensos, as luzes piscavam sozinhas, o ar gelado invadindo o meu quarto às noites, mesmo com o calor lá fora. E eu sempre acordava na madrugada. Eu sentia que alguém estava no corredor, me observando. Quando eu encontrei outro apartamento, eu saí de lá no mesmo dia. Deixei várias coisas para trás, mobílias, enfeites. Eu botei as minhas roupas numa mala, o que eu podia carregar e o que era importante, e não olhei para trás. Eu nunca achei nada na internet a respeito. Nunca achei nenhum registro, nenhuma nova notícia. E os vizinhos, ninguém falava nada. Todo mundo me evitava, não olhava para mim. Hoje eu moro bem longe dali, em outra cidade. E graças a Deus nunca mais vivi algo nem parecido. Mas eu sei que aquele lugar, aquele apartamento, tem novos moradores. E eu sei que aquela mulher ainda está por lá, esperando. Cimento antigo. Meu nome é Adriano Ferreira. Sou técnico eletromecânico há quase 20 anos, com um contrato fixo junto ao governo para manutenções de estradas em áreas isoladas, aquelas que a maioria mal consegue apontar no mapa. E não é modo de dizer. Já estive em Janqueira de Cima, em Serra do Café, em Currais Novos, mas nada, absolutamente nada me marcou tanto quanto o Ipu Monte Alegre. É um interiorzinho que fica no Ceará, nos arredores de Canindé. É uma zona rural, onde o tempo parece andar mais devagar e a poeira se acumula até nas memórias. Recebi o chamado numa segunda-feira abafada de outubro. Instalar um novo painel de controle num ponto de abastecimento, verificar os quadros de força da rede elétrica. Coisa rápida, disseram. No máximo, 1 semana. Saí de Fortaleza ao meio-dia e cheguei ao povoado no fim da tarde. O ônibus escolar, adaptado para transporte público, gemia a cada curva da estrada, levantando uma nuvem espessa de poeira que grudava nos olhos. Na estrada, de terra vermelha, um arco de concreto rachado anunciava em cima: Ipu Monte Alegre, terra de fé e esperança. 3 crianças observavam a minha chegada como se fosse um bicho de outro mundo. Uma mulher me indicou, sem palavras, aonde era a casa onde eu deveria ficar alojado. Era uma construção antiga, parede de barro misturado com cimento, piso de cimento queimado, telhado de amianto encardido. Ficava próximo da praça principal, onde os moradores costumavam se reunir nos fins da tarde, mesmo sem muito o que dizer. Dali dava para ver bem a igreja. Pequena, pintada de branco encardido,
A tinta já descascava em várias partes, deixando aparecer um tom amarelado por baixo, como ossos à amostra. No topo, uma cruz enferrujada, torta, apontando para o céu como se pedisse desculpa por ainda estar ali. Mas o que mais me chamou a atenção nem era a igreja, na verdade. Era o que havia do lado. Era uma construção baixa, quase encolhida. Era feito daqueles tijolos grandes, rústicos, de casas antigas. Mas não tinha janela. As portas, dupla, pesada, estavam completamente seladas, com cimento grosso, velho, rachado em algumas partes, mas ainda bem firmes. Era como se tivessem enterrado alguma coisa em pé ali dentro, se não quisessem que jamais alguém entrasse ou saísse. Eu pensei em perguntar, mas ninguém falava daquilo. Mesmo quando eu puxava assunto com o rapaz que trouxe meu jantar, por exemplo, um ensopado morno de arroz empapado, eu falei com ele, ele desviou os olhos. Quando eu mencionei a construção selada, ele apenas disse: "É velha demais para você se preocupar com isso." Mas eu me preocupava. Eu sentia alguma coisa, algo estranho, como se o ar em volta daquela construção velha fosse mais pesado, como se a luz do entardecer ficasse mais opaca quando passava por ali. Eu não sei dizer ao certo. Na terceira noite, depois de um dia inteiro tentando fazer a fiação funcionar, os disjuntores queimavam do nada. Os cabos derretiam como se estivessem sobrecarregados, mesmo com a baixa voltagem. Eu sentei num dos bancos de madeira da praça. O céu era limpo, salpicado de estrelas, mas o ar parecia abafado, como se expirasse por uma máscara úmida. Foi quando eu vi um homem caminhando devagar até um banco do lado. Ele usava um chapéu de palha, uma camisa de botão branca, aberta. Era magro, olhos fundos e a pele curtida do sol. Ele tinha uma voz baixa, arrastada, quase como se conversasse consigo próprio. "Não é de se espantar, não?" disse ele sem eu dissesse nada. "Esses fios que derretem, os aparelhos que falham. É o lugar, meu filho. Não quer mais saber de energia." "Como assim?" eu perguntei, mais por educação do que por curiosidade. Mas algo nele me segurou ali. E ele disse: "Esse chão aí já viu muita coisa. Sabe quando a terra fica cheia de lembrança ruim? Pois é." O nome dele era Raimundo. Me disseram depois que era um dos últimos nascidos ali, antes da seca de 1958. Um viúvo, morava só e andava devagar como se pisasse nas lembranças enterradas. Foi ele quem me contou. "Aquilo ali", apontou com o queixo para a construção selada, "era a antiga delegacia, dos tempos em que o sertão ainda tinha coroné, jagunço e cangaceiro, um lugar de dar medo. Mas o que aconteceu em 77 selou tudo." Então ele começou a falar. Falou sobre a seca de 77, que foi uma das piores da história. Não chovia há meses, o solo era rachado, o açude, que hoje só se vê em mapas antigos, virou um cemitério de barro. O gado apodrecia em pé, crianças morriam nos braços da mãe, com os olhos secos e a pele grudada nos ossos. O delegado da época, seu Firmino, homem conhecido pela retidão, enfrentou um inferno. A cadeia estava cheia, ladrões, assassinos, jagunços capturados depois de rixas sangrentas com facões e balas. O problema era que não havia
o que dar de comer para ninguém, nem água, nem remédio. Firmino pediu ajuda à capital, nenhuma resposta. Pediu aos fazendeiros, nada. Ninguém queria gastar com preso. Foi quando ele tomou a decisão. Ele selou a porta com cimento e barro cru. Mandou vir um padre para rezar, trancou os homens lá dentro e deixou o tempo fazer o que tinha que fazer. Eu fiquei em silêncio por longos segundos. Seu Raimundo acendeu um cigarro de palha com as mãos que tremiam levemente. Disseram que os gritos duraram 3 dias. Depois vieram os gemidos. E depois só os sussurros. Mas isso só quem tinha coragem de passar ali perto à noite é que conseguia ouvir. Ele me encarou como se testasse a minha coragem. Eu ri, mas era mais para afastar o medo do que por descrença. Aquele tipo de história vive em todo canto velho do interior. Era lenda? Folclore, exagero? Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Naquela noite, após a conversa com o seu Raimundo, eu caminhei de volta até a casa, improvisada onde eu estava dormindo. A luz pública da praça piscava esporadicamente e o vento soprava com assobio seco, carregando um cheiro de coisa antiga, madeira velha, úmida, terra seca e ferrugem. Tranquei a porta por dentro. Não sei exatamente por quê. Talvez fosse só o peso da história que o seu Raimundo tinha contado, mas a verdade é que algo em mim já havia mudado. Me deitei no colchão fino de espuma, coberto por um lençol que cheirava a sabão de coco, mal enxugado. A estrutura da cama rangia sempre que eu respirava fundo. Deitei de lado, fechando os olhos, tentando pensar em alguma coisa, na cidade, no trabalho que me esperava na semana seguinte, na possibilidade de antecipar minha saída dali. Mas a minha mente parecia presa naquele cimento velho selado, como se os meus pensamentos tivessem sido puxados por dentro dele. Demorei a pegar no sono. O barulho dos grilos e do vento nas frestas da casa irregular, como se tivesse ritmo próprio, como uma respiração. E quando finalmente eu dormi, eu tive um sonho estranho. Era como se eu tivesse debaixo da terra, ouvindo batidas, não fortes, mas constantes, como unhas contra a porta ou ossos raspando pedras. Quando eu despertei, de supetão, encharcado de suor, eu percebi que a casa estava completamente silenciosa. Era um silêncio tão profundo que os zumbidos dos meus ouvidos parecia ensurdecedor. Levantei para fechar a janela da sala. O vento entrava frio, inesperadamente frio. Foi nesse momento que eu ouvi vozes baixas, arrastadas. Eu inclinei a cabeça, achei que fosse coisa da minha mente, ainda entre o sono e o despertar. Mas eu fui até a porta, com passos lentos e como num impulso idiota ou atraído por uma força que eu nem sei explicar, eu segui indo em direção à construção selada, o velho prédio sem janelas. A praça estava deserta. A cruz enferrujada da igreja projetava uma sombra distorcida no calçamento. Cada passo que eu dava em direção à antiga delegacia parecia aumentar o peso no meu corpo, como se eu andasse dentro d'água. Eu fiquei à frente à parede de cimento, grosseira, irregular, com rachaduras finas, como veias ressecadas. Encostei o ouvido. A superfície estava gelada, não fria, gelada. E então eu ouvi
claramente uma voz fina, úmida, distante. Adriano. Era meu nome. Me afastei de um salto. O coração disparou. A pele das costas se arrepiou como se algo tivesse encostado em mim. Olhei à volta. Nenhum vulto, nenhum som. Apenas a brisa noturna e o som dos meus próprios batimentos. Corri de volta para casa, tranquei todas as portas, todas as janelas, deitei na cama e fiquei com os olhos fixos no teto por horas. Não consegui dormir mais naquela noite. Na manhã seguinte, o meu corpo parecia não me pertencer. Era como se a noite tivesse sugado uma parte de mim. Eu sentia drenado, cansado, vazio, exausto. O rosto no espelho estava mais pálido, meus olhos mais fundos, sem brilho. Um homem à beira de um colapso. Fui até o ponto de abastecimento, tentando me agarrar à rotina como se agarrar uma corda. Mas as ferramentas tinham sumido, fios tinham sido cortados, aparelhos estavam queimados, a energia falhava de novo, sempre perto da igreja, sempre perto daquele lugar. Tudo que eu tocava parecia resistir, o lugar parecia me rejeitar. As pessoas me olhavam com desconfiança ou medo, não diziam nada. Até o seu Raimundo evitava cruzar o meu caminho. Na terceira noite eu acordei com a certeza de que eu não estava sozinho naquela casa. Não ouvi nada, além do silêncio grosso que pesava no ar antes de uma tempestade. Mas eu senti. Eu senti como se algo estivesse me olhando do teto, não de cima, de dentro da casa, como se o próprio telhado respirasse. O som voltou, sussurros graves, arrastados. O meu nome, Adriano, de novo. Como uma convocação, um chamado sem rosto. Eu não esperei amanhecer nem o dia. Joguei as minhas coisas numa mochila. Nem me preocupei em trancar a porta. Eu atravessei a praça de cabeça baixa, desviando da igreja, da delegacia selada, de tudo. Peguei a estrada de terra, ainda escura, amanhecendo, e andei até conseguir um sinal de celular. Liguei para o escritório, disse que tinha havido problemas técnicos, impossibilidade de concluir o serviço. Não dei detalhes, também não pediram. Peguei o ônibus no distrito vizinho e quando ele virou a última curva, deixando ir para o Monte Alegre, no espelho do retrovisor, não olhei para trás, não ousei. Nunca mais aceitei trabalho nenhum naquela região. Canidé virou um nome proibido na minha boca. E, de vez em quando, mesmo longe dali, mesmo cercado de concreto e gente, eu acordo de madrugada com aquela sensação no peito de que tem alguém me chamando. De dentro da parede, do chão, das telhas, do passado. E que o cimento não selou o suficiente. O mecânico dos trilhos mortos. Olá a todos. Me chamo Josias e o que eu vou contar aqui não é apenas uma lembrança. É uma cicatriz, algo que carrego comigo desde os dias mais sombrios da pandemia, quando a vida parecia ter parado. Menos para quem, como eu, precisava manter as engrenagens do mundo girando. Trabalhava como mecânico itinerante para uma empresa ferroviária. Cruzava trechos esquecidos, trilhos que cortavam matas fechadas, cidades abandonadas, vilarejos em silêncio. O mundo estava em suspensão, mas os trens continuavam a cruzar o país, levando cargas que ninguém queria questionar. Eu era responsável por inspecionar os trilhos, os freios, as estruturas e, às vezes, os destroços. Sim, os acidentes eram mais frequentes do que deveriam. Às vezes, o que restava não era apenas as carcaças,
de um vagão ou cabos rompidos. Eram pedaços de uma história humana interrompida. Corpos frágeis, fragmentos, silêncios. Lembro de um caso em específico. No final de setembro, havia recebido um chamado de urgência. Um trem havia parado após um impacto forte. Ao chegar, encontrei um corpo preso entre os vagões, enroscados nos cabos de energia, como um fantoche partido. Ninguém soube dizer de onde ela veio, nenhum registro. Ela não carregava nenhuma identidade, apenas estava ali. Fui designado para ajudar a liberar o vagão, e isso inclui soltar o corpo. Não via um cadáver deste há muito tempo, desde a minha época do exército. Só que aquilo era diferente. Os olhos dela estavam abertos, estavam fixos. Havia uma ausência tão profunda que parecia atravessar a minha alma. A expressão dela não era de dor, mas algo muito pior. Era como uma pergunta: "Você me vê?" Dias depois, voltando de uma inspeção de uma linha no interior, percebi que algo estava errado. O dia estava relativamente claro, meio quente até, mas de repente o tempo virou. Como se o manto escuro houvesse sido puxado sobre o céu. A temperatura caiu. Na verdade, ela despencou. A luz se apagou entre as nuvens escuras e a minha caminhonete, sem aviso, apagou junto. Parei no acostamento. Tudo ao meu redor parecia estar morto. Sem som, sem vento, nem mesmo insetos na mata. Um silêncio de tumba. Abri o capô. Chequei os cabos, a bateria. Tudo aparentemente parecia normal, mas o motor estava frio, como se nunca tivesse funcionado. Voltei para a cabine e foi então que eu vi, sentada no banco do passageiro, a mulher, a mesma. O seu cabelo escorria como se ainda tivesse molhado. O rosto, pálido e calmo, tinha uma transparência irreal, como se pertencesse aos dois mundos. Mas eu a via, como se ela estivesse ancorada à minha realidade. Fiquei paralisado. O meu corpo se recusava a obedecer. Minha respiração tornou-se superficial. Ela virou lentamente o rosto e olhou para mim e sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de reconhecimento, como se dissesse: "Agora você sabe. Agora você me vê." Rolei para o lado da caminhonete, batendo o corpo na estrada fria. Fiquei ali me tremendo, sentindo o gelo atravessar a minha roupa. A chuva começou a cair. Primeiro fina, depois pesada, e um vento que uivava como andor ancestral. Ela havia sumido. Desde aquela noite nunca mais fui o mesmo. Não por medo, mas por presença. Ela está sempre comigo, nos meus sonhos, nos estalos do motor, no espelho do retrovisor e principalmente quando passo por trilhos desativados. Sinto o banco do meu lado afundando, como se ela estivesse sentada ali, esperando. Talvez por redenção, talvez por compaixão, ou talvez apenas por reconhecimento.
porque no fim, o que ela mais queria era ser vista. A Casa do Poço. Olá, me chamo Renato Silva e o que vou contar aqui aconteceu há uns 10 anos, quando herdamos a casa de meu avô, João Ribeiro, um homem calado, daqueles que guardam os próprios fantasmas no fundo do peito. Morava sozinho, num bairro de Serrano, uma área afastada de Itajaúba, cercado de mato e de silêncio. A casa dele ficava num terreno grande, mas deixado, capim alto, roseiras secas e um poço antigo, largo, tampado com laje grossa de concreto, sempre coberto por folhas secas, sempre ali, no meio do quintal. Quando ele morreu, a casa ficou para minha mãe. A gente vivia num barraco de aluguel, sem espaço para nada. E por mais que a casa que herdamos fosse velha e afastada, parecia uma bênção. A gente ficou muito feliz. Mas minha mãe, logo na primeira visita, falou uma coisa que me marcou bastante. Ela nos disse: esse poço, ninguém abre, prometam. Na hora, eu e meu irmão achamos um exagero, mas prometemos. A casa estava toda fechada. Havia um cheiro forte de mofo, móveis cobertos de lençol. No quarto do meu avô ainda tinha um par de chinelos dele virados para a cama. Uma caixa de fotos antigas, cartas sem assinatura, objetos embolorados que pareciam esquecidos por décadas. Uma porta chamava a atenção, trancada. Era o porão. O meu avô nunca deixou ninguém entrar ali. Achamos a chave. Estava guardada dentro de uma lata de biscoito. E eu fui abrindo aos poucos, sem falar nada para minha mãe. Na primeira semana, começaram os barulhos, passos no forro. Portas batendo devagar. O som de alguém caminhando pelo corredor. Mas sempre quando ninguém estava lá. O meu irmão mais novo, Gustavo, começou a acordar assustado. Ele dizia que alguém chamava ele à noite. Mas o curioso é que o nome que ele ouvia não era o dele. Teve uma noite que minha mãe acordou gritando. Disse que sentia alguém tossindo dentro do quarto. Aquele mesmo pigarro que vovô dava quando acendia um cachimbo. Depois veio o cheiro forte de fumo. Aos poucos, o clima da casa foi mudando. Havia um frio constante, uma umidade pelas paredes. A luz da cozinha queimava toda semana. A torneira gotejava sem parar. E o poço começou a aparecer nos sonhos da minha mãe. Ela dizia que sonhava com ele aberto e que alguma coisa subia devagar entre as suas paredes. Algo com pele cinza, olhos sem brilho e unhas enormes. Foi quando eu resolvi descer o porão. Ali embaixo, a sensação era sufocante. Umidade pelas paredes, chão de terra batida, marcas de velas queimadas no chão e um estante com potes escuros. Um pano embolorado com nomes escritos e letras antigas. E no fundo, uma parede que parecia ter sido cavada, uma entrada estreita entulhada com pedras. Naquela noite, minha mãe não falou,
Só ficou na cadeira da cozinha, olhando para o nada. Quando eu perguntei se ela estava bem, ela murmurou: Ele quer a família de volta. Chamei um benzedor para rezar na casa. Ele andou por toda a casa, tocou o chão com as mãos, senti um calafrio e disse: Tem coisa antiga aqui que não aceita mudança. As coisas só pioraram. Começamos a encontrar pegadas pequenas no corredor, mesmo quando não chovia. Objetos começaram a aparecer em lugares diferentes. Uma noite, um passarinho apareceu morto dentro da pia molhado, com as penas coladas como se tivesse sido afogado ali dentro. Até que uma madrugada ouvi a tampa do poço se arrastar. Corri até a janela e lá estava minha mãe, de camisola, pés descalços, olhando para dentro do buraco. Quando me aproximei, ela disse: Ele não foi embora. Ele esperou a gente voltar. A partir daquele dia, tudo desandou. O quarto do meu irmão amanhecia com marcas de mão nas paredes, risos vindos do porão. Mesmo trancado com cadeado, as fotos do meu avô começaram a aparecer espalhadas pela casa, mesmo estando guardadas. No auge do nosso desespero, começamos a procurar padres, pastores para que pudessem orar na nossa casa, e as coisas se acalmavam por poucos dias, mas logo voltavam a ser pior do que eram antes. Em um momento de desespero, procuramos uma senhora que trabalhava desatando laços, desfazendo trabalhos. Ela visitou a nossa casa, andou por cada canto, tocou nas paredes, no chão e disse: Essa terra foi prometida para uma alma que nunca descansou e vocês não deviam ter voltado. Mas a gente não tinha para onde ir. E então, numa noite de vento forte, ouvimos a tampa do poço cair, pesada. Fomos até lá pela manhã e o que vimos foi uma escada de tijolos descendo. Aquilo nunca esteve ali. A gente arrumou as coisas, só o necessário. Entregamos a chave para um vizinho conhecido, que jurava que nunca tinha medo dessas coisas. Ficou lá uma semana. Depois disso, me ligou com voz trêmula. Disse que ouviu batidas no portão. E uma voz pedindo: Abre, já tô esperando faz tempo. A gente conseguiu sair daquela casa. Deixamos para trás o poço, o porão e tudo aquilo que nunca deveria ter sido despertado. Mas às vezes, mesmo de longe, eu ainda sonho com a tampa se arrastando, com o cheiro de fumo, com o som de passos no forro. O vizinho diz que está tudo bem quieto agora, que ninguém mais mexe com a casa, mas tem dia que o vento muda e traz de volta aquele silêncio pesado, como se lá dentro alguém ainda esperasse a gente voltar. E eu sei, no fundo, que aquela casa nunca quis ser deixada. Herança maldita. O legado inquietante. Tem heranças que não vêm com ouro, mas com um peso, um tipo de dívida que não se paga com dinheiro e nem sempre foi feita para você. O meu nome é Heitor, tenho 33 anos e o que vou contar aconteceu em um período muito recente, quando eu achava que já conhecia todos os cantos sombrios da minha própria família. Aconteceu depois da morte do meu tio-avô, Virgílio. Ele morava sozinho
num sobrado antigo, em Rio das Pedras, no interior de São Paulo. Era um daqueles homens reclusos que falam pouco e guardam muito para si mesmo. Nós nos víamos apenas em datas especiais, mas ele sempre me olhava como se soubesse de algo que eu ainda não sabia sobre mim mesmo. Quando ele morreu, deixaram para mim um baú. Nada de heranças grandes, nada de propriedades, apenas um baú velho, de madeira escura, trancado com uma trava de ferro retorcida. Estava no porão da casa, coberto por uma lona antiga. Minha mãe disse que ele pediu para que me entregasse isso caso acontecesse algo com ele. Levei o baú para minha casa em Campinas. Era um baú pesado. Havia um cheiro forte, de madeira molhada, com poeira antiga e cera, como de vela derretida. Quando consegui arrombar a trava, encontrei uma coleção bem peculiar de objetos. Havia entre eles um relógio de bolso parado, com vidro trincado, marcando sempre 3:14. Havia também retratos antigos de gente da família, que eu nem conhecia, a maioria riscadas com um X no rosto. Havia uma pequena caixa de madeira com restos de cera escorridas pela borda e um maço de cartas amarradas com uma fita vermelha. As cartas eram manuscritos, papéis amarelos, com a tinta quase apagada. Pela curiosidade, eu li a primeira, ali mesmo, naquela noite. Era assinada por uma mulher chamada Alcina, e na carta dizia: ele me vê mesmo quando fecho os olhos. O homem de chapéu, o homem do corredor, ele atravessa as paredes e sorri quando eu tento gritar. Achei que fosse parte de algum conto que o meu tio gostava de colecionar, mas a cada carta o tom parecia mais pessoal, como um diário de tormento. Na segunda noite, eu li mais 2 cartas. A Alcina falava de sonhos como uma escada que não acabava nunca. Ela sempre descia, sempre ouvia vozes em cima, mas nunca alcançava. Naquela noite, eu tive um sonho perturbador. Eu havia sonhado exatamente com aquilo. Segurando um corrimão de madeira velha ornamentado, eu seguia descendo por uma escada em espiral em direção ao som. O barulho como de conversas que eu não conseguia entender e sem nunca chegar lá. Eu acordei suado, com dores no meu joelho. As pernas estavam doloridas e eu sentia a panturrilha fisgando, como se eu tivesse, de fato, caminhado pelas escadas abaixo por horas. No espelho, o meu rosto parecia mais pálido, os meus olhos mais fundos. Achei que era o cansaço, mas cada carta lida, os sonhos ficavam mais intensos. Eu comecei a ver vultos nos cantos da sala, o som do meu próprio nome sendo sussurrado enquanto eu cozinhava. O relógio de parede parou no mesmo horário que marcava o relógio de bolso.
às 3h14. E o pior, comecei a reconhecer os rostos dos retratos na rua. Uma mulher no ponto de ônibus, um velho no mercadinho, um garoto na esquina da escola. E todos eles olhavam para mim. Olhavam como se soubessem algo que eu não sei sobre mim mesmo. Como se estivessem esperando alguma coisa. Senti-me com ansiedade e uma sensação constante de que algo estava para acontecer. Havia um terror iminente, angustiante, ininterrupto. Fui até a casa do meu tio Virgílio. Estava trancada, abandonada. Mas eu não resisti. Eu esperei até o anoitecer e pulei o muro. Entrei pela porta dos fundos. A casa estava estranhamente limpa, como se ninguém tivesse morrido ali, como se alguém de fato ainda morasse ali. No antigo quarto dele encontrei um quadro encostado na parede. Quando eu virei, era um retrato meu. Mais novo, com um risco em vermelho no meu rosto. Eu me assustei e corri dali, com o coração na boca. Mas desde então, nada foi igual. As cartas continuavam surgindo, mesmo depois de eu ter queimado algumas. Outras apareciam dentro do baú. Uma dizia: eleitor marcado, linha de sangue, o ciclo recomeça. E no fim, o herdeiro não escolhe, ele apenas recebe. Hoje eu deixo o baú trancado num quarto separado, mas ouço barulhos vindos de dentro, como se algo arranhasse dentro da madeira. Me olho no espelho e às vezes vejo outra expressão, não a minha, um leve sorriso torto, estranho, como o do homem de chapéu descrito nas cartas. Acho que o legado foi passado. Não há como devolver o que está dentro da gente. Alguns legados não se escolhem, eles escolhem você. E quando o que se herda é invisível, é o silêncio que carrega o grito. Você chegou até o fim. Obrigado por nos acompanhar nessa noite de histórias sombrias. Curta, inscreva-se e nos diga nos comentários de onde você nos escuta e qual foi o seu relato favorito. Até a próxima e uma boa noite.